Eu fiz Ciências Sociais, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sempre trabalhei com pesquisa. Eu era do Centro de Pesquisas Urbanas do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas privada, né? E estava sempre trabalhando com muitos municípios médios e pequenos, prefeitos dessas regiões, serviços urbanos, etc. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar com a minha cidade, Rio de Janeiro. E lá, a uma certa altura, o chefe desse centro de pesquisas era o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que é um arquiteto, antropólogo e muito conhecido, dá uma referência, né, na questão da atuação na urbanização de favelas, tanto teoricamente como também... E essa experiência foi importante porque o Carlos Nelson ele impactou muito. Muito, foi muito. Você na sua vida? Sim, eu era mais jovem nessa época que aconteceu, entendeu? Então eu conheço a experiência de relatos que ele fez, muitos, e de leituras, né? E sei da importância que ela teve, a famosa Codesco, né? E aí o IBAM também entrou em crise de financiamento na época em que o milagre econômico, né, dos anos 70 começou a fazer água. Os financiamentos eram quase todos federais para as pesquisas, então com essa crise e tal já ficou difícil trabalhar lá, muito ruim. E ele tinha me indicado justamente porque sabia desse meu interesse, inclusive especificamente para trabalhar em favelas. Nós íamos até fazer uma pesquisa para a Light, naquela época que estava começando a gestar um programa de eletrificação de interesse social, e eu queria trabalhar com isso. Mas aí ele acabou me indicando para a prefeitura, para um órgão que na época se chamava RioPlan, uma fundação Rio de Planejamento, Fundação de Planejamento Municipal. E o diretor lá da área era até o Toledo, né? Luiz Carlos Toledo, que é um arquiteto também, com muita experiência e tal. Conhecido por todos os projetos da Rocinha. Muito, mais recentemente ele ficou muito conhecido, né, pelo trabalho ótimo, né, que fez lá na Rocinha, uma imersão total, né, como ele chama, ali na comunidade, durante dias e dias, trabalhando. E isso foi na época do prefeito Israel Klabin, prefeito nomeado, na época os prefeitos ainda eram nomeados, pelo governador do estado, que era Chagas Freitas. E eu fui lá, conversei com ele e tal, ficou tudo certo. Mas uma questão de dias, semanas depois, o Israel Klabin foi exonerado, foi demitido. Ele ficou cerca de um ano, um pouco menos, como prefeito. E tem uma coisa que se liga também ao nosso tema de trabalho, é que ele, Klabin, ele descriou a Secretaria de Turismo e criou a Secretaria de Desenvolvimento Social, primeira que existiu na prefeitura com esse nome, né? Isso foi uma coisa aí dos anos 1980, por aí, 80, 81. Então, e ele era um prefeito muito bom e tal, estava tendo muita popularidade, inclusive abafando o candidato natural do chaguismo, que à época era o Miro Teixeira, depois foi deputado, etc. Ele começou a ter uma popularidade maior do que o Miro, se incomodou o governo do estado e ele foi exonerado. No lugar dele foi nomeado o Júlio Coutinho, um militar da reserva e tal. Então, aquela primeira ida foi problemática para mim, entendeu? Mas logo, alguns meses depois que as coisas se acertaram, me chamaram novamente e o trabalho, né, para o qual eu fui contratado, primeiro como consultor, depois como sociólogo mesmo, era o trabalho chamado de classificação das aglomerações de população de baixa renda, até do nome. E depois se tornou o famoso cadastro de favelas, que depois virou o SABREM, como nós chamamos, né, que é o sistema
de assentamentos de baixa renda, que está lá no órgão onde eu estou atualmente, que é o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passo, o IPP. Virou uma referência o Sabrem, bom, toda essa reflexão, esse trabalho nacional, né? Sim, provavelmente foi a primeira prefeitura do Brasil, com certeza de cidades médias e grandes, que passou a ter um cadastro organizado, né, da forma que nós fizemos, e com dados em papel, porque à época até havia uma interface lá com o computador, mas era só grande porte que funcionava na época e tal. E o nosso trabalho foi principalmente, não exclusivamente, mas principalmente o de mapear as favelas, mesmo que precariamente. A gente não fazia um mapeamento através de um levantamento cartográfico correto. Era o que nós chamávamos de utilizar um papel manteiga, que os arquitetos usavam, né? Muitos estagiários de arquitetura, sobre umas fotos, não eram ortofotos, eram aerofotos, de 1975, que era o último voo, primeiro grande voo compreensivo que o município do Rio de Janeiro teve, né? E tentar identificar ali depois também, a partir da fotografia e de um reconhecimento de campo, as vias internas, algumas edificações, entendeu? E os limites da favela. Porque até então havia informação, mas a informação era de nomes, apenas uma lista. Isso não constava nos mapas da cidade? Não constava nada, de nada. Ninguém mostrava. Isso. As áreas de favela apareciam nos mapas como área não urbanizada, só. Sem nenhuma delimitação nem nada. E nome de favela não significa nada se você não tem o suporte do mapa, entendeu? Porque há muitos nomes diferentes, repetidos, em bairros completamente diferentes. E se você não delimita aquele assentamento ali para política pública, para atuação, para pesquisa, isso é muito complicado, não é fácil. Então o mérito do trabalho foi esse, né? Foi evoluindo, etc., né? Foi melhorando. Teve muita interação com o IBGE depois? Sim, eu ia ao IBGE, me lembro disso lá, na cartografia do IBGE, nós íamos lá comparar os nossos mapas com os que eles tinham. Esse órgão, nessa época já não era mais Fundação Rio, aliás, não era mais Rioplan, já era IPLAN Rio, e depois veio a ser IPP, Instituto Pereira Passos. IPLAN Rio tinha a informática do município e uma área de técnica, como nós chamávamos, uma área de pesquisa, etc., de informações. Então houve uma divisão, o IPLAN Rio se fundiu, continua havendo o IPLAN Rio com a informática, e o IPP, que é um órgão de pesquisa, de informação, sobretudo, né, de apoio ao planejamento urbano também, o tempo inteiro. Então, com a evolução desse trabalho, eu comecei a estudar o assunto, né, pesquisar cada vez mais, aperfeiçoar, né. Nós fizemos, por exemplo, um trabalho também que foi pioneiro e foi bem trabalhoso, mas bem feito, de tentar estimar o número de domicílios de cada favela, comparando justamente com a chamada caderneta do recenseador do IBGE, que era onde havia um croquis da favela, dependendo da área em que fosse feito o censo, né? Tinha um mapinha melhor, um mapa pior e tal. E um trabalho chinês, realmente, os nossos arquitetos lá, olhando isso, comparando com os nossos limites, contando, conseguimos estabelecer uma estimativa, né? Grosseira, mas bem melhor do que o que existia antes, né? O próprio IBGE não considerava muitas áreas favela, como nós considerávamos, e não tinha um dado oficial. Às vezes publicava assim na sinopse preliminar do censo, mas aquilo era, como o nome já diz, preliminar, não tinha inclusive uma referência também espacial, né? E o nosso cadastro já estava todo organizado nesse sentido, né? Então, tudo em papel, fichas e tal, mas se você dissesse o nome de uma favela, tinha ali um mapa, tinha uma ficha que foi aplicado em campo, um questionário com líder, não domiciliar, é impossível fazer isso na época, mas
com a liderança local, com um morador mais antigo, a gente perguntava várias coisas ali, havia uma classificação das favelas também, que nós fizemos, da mais precária para menos precária. Enfim, o trabalho foi evoluindo. Naturalmente, hoje em dia, com os recursos da informática, né? Sobretudo nesse campo da sistemas de informação geográfica, né? Georreferenciamento, isso aí evoluiu muito fortemente. Embora ainda seja um problema grande você, por exemplo, estimar a população de algumas favelas no Rio, muito complicado, são favelas de encosta, e mesmo com as fotos que nós temos, as chamadas ortofotos, de ótima qualidade, é muito difícil, porque tem muitas áreas de sombra, né, como eles chamam, né? Isso sempre é muito falado dos moradores, inclusive em relação ao IBGE, sobretudo, né, da questão da contagem. Mas o que é interessante, assim, esse projeto a gente está trabalhando a urbanização, os primeiros projetos de urbanização. Sim. Esse cadastro ele foi fundamental nesses projetos, né? Foi. Da eletrificação, depois Profácio, etc. E vocês tiveram o cadastro de favelas muito contato com os projetos, por exemplo, do Mutirão, posteriormente Favela Bairro, e isso foi um elemento importante? Foi. Subsidiar as políticas públicas? Sim, com certeza, o tempo inteiro, né? A gente pode dizer até que na época, curiosamente, não havia atuação nas favelas, entendeu? Como política pública definida e tal, nem na prefeitura, nem no estado, nem na União. Então foi possível estudar, fazer o cadastro e tudo, e eu acho que foi assim, o pontapé inicial para começar a se fazer, não só isso, evidentemente, mas a Light, que era uma empresa pública estatal, né? Fez logo um programa, nós tivemos contato com eles o tempo inteiro, trocando dados, informações, etc. Um serviço que foi importante, de, enfim, eletrificar as favelas, que antigamente as favelas, os domicílios em favelas, eles estavam vinculados a uma coisa que se chama Comissão de Luz, né? Tem até literatura estudando isso, etc. E a Comissão de Luz tinha um cunho político, fisiológico, eleitoreiro muito forte, entendeu? Então, além do que o serviço era mais precário, as contas eram de valores às vezes mais elevados, etc. E a Light realmente modificou isso tudo, fazendo um serviço público como em qualquer outra parte da cidade, né? Mas o que também alterou muito esse panorama foi a redemocratização do país. Em 1982, há a primeira eleição direta para governadores de estado, ainda não para prefeitos de capitais, só para prefeitos de cidades que não fossem capitais, ou que não fossem áreas de segurança nacional, como se dizia na época, né? Mas, de qualquer maneira, a eleição para governador de estado foi, assim, fundamental no processo de redemocratização. Começa em 82, com essa eleição. Historicamente, geralmente se marca em 85, né, com a primeira eleição para presidente da República, ainda que indiretamente, mas já como quebrando mesmo a espinha dorsal do regime autoritário que havia antes, né? Então, no Rio de Janeiro, quem ganha é um candidato progressista, Leonel Brizola, e que por isso ele traça justamente uma política para as favelas, né? O pensamento dele era um pensamento oposto ao que existia antes. E o que existia antes, o que tinha existido no Rio de Janeiro, com muita força, com muita nitidez como política pública, tinha sido o processo de remoção forçada de favelas, sobretudo das áreas mais nobres e importantes da cidade, e transferência dos moradores para periferias bem distantes de onde eles moravam, do centro de mercado e de trabalho. Naquela época, né, nos anos 60, quando isso aconteceu, até 79, por aí, de 64 a 79, 63, 79, essas periferias distantes eram ainda muito mais distantes, porque os meios de transporte eram muito piores, elas não tinham equipamentos públicos, escolas, hospitais, postos de saúde. A situação hoje, embora sejam distantes também, é ainda bem melhor do que era na época. Na época foi uma violência muito grande que foi feito, mas o regime autoritário possibilitou isso, né? E o Brizola, ele levanta a bandeira da não remoção das favelas, né? Da necessidade de
discutir com os moradores, de conversar. Um ato importante dele também foi barrar a entrada da polícia nas favelas, quer dizer, modificar, né, a forma de entrada. Antes aquilo ali era uma terra de ninguém para a polícia, né? E ele proibiu esse tipo de incursões, da política de pé na porta, como se dizia naquela época, né, que o policial não batia na porta, metia o pé na porta, arrombava a porta da casa, do barraco e fazia lá o que tinha que ser feito. Um pouco parecido com o que acontece hoje, mas hoje numa escala diferente, em formato diferente, hoje é outro tipo de situação, mas de qualquer maneira houve essas duas coisas. E o Brizola, ele começa a estruturar dentro da SEDAI, que é a nossa companhia de água e esgoto, né, recentissimamente privatizada, mas à época era uma companhia pública, uma empresa pública, um programa para as favelas, chamado Proface, Programa de Favelas da SEDAI, justamente para abastecimento de água e coleta de esgoto, né, esgoto sanitário, que eram serviços bem precários nas favelas, aí por volta dos anos 80, etc. Na prefeitura, institui-se também o chamado Projeto Mutirão. Projeto Mutirão, com o prefeito nomeado pelo Brizola. Primeiro foi Jamil Haddad, depois foi Marcelo Alencar, e o terceiro já foi um prefeito eleito. Foi o primeiro prefeito eleito nas capitais, foi Saturnino Braga, a partir de 1985. Na prefeitura vão se estruturando então o projeto Mutirão, que era um projeto de obras pequenas, pontuais, de melhorias de drenagem, melhorias de pavimentação de vias, por exemplo, entendeu? O programa durou 10 anos, foi evoluindo. No final ele já estava contratando a construção de creches nas favelas, e aí naturalmente ele utilizava empresas, porque para fazer um prédio complexo, né, como uma creche, a mão de obra local não era capacitada, nem aquele esquema, que era um esquema em que a prefeitura dava assistência técnica, dava o material e pagava também ao pessoal, mas era um pessoal contratado ali na própria comunidade, entendeu? De maneira que você não tinha técnicos especializados, nem nada disso. Era o pessoal, porque as obras eram obras mais simples, realmente, entendeu? Passagens, vias e alguma coisa de drenagem, até alguma coisa de água e esgoto foi feito, mas pouco, era mais... Isso você acompanhou no cadastro? Sim, e eu estava lá, nós estávamos o tempo inteiro ajudando. O programa Proface, né, da SEDAI, a gente, embora fosse do município, ajudou a montar o programa, entendeu? Trabalhou junto, dando sempre formação, discutindo mesmo o tempo inteiro. Havia ali um núcleo de arquitetos e sociólogos e tal, assistente social também, que estávamos trabalhando com esse assunto, desenvolvendo esse assunto, entendeu? E aí, a partir daí, eu acho que depois desses 10 anos, né, lá por volta de 1994, no final de 94, surge a segunda política com relação às favelas no Rio de Janeiro, que eu acho que também pode ser chamada uma política pública, efetiva, duradoura, com recursos, entendeu? Com visibilidade, com capacidade política, né, de decisão, etc. Assim como tinha sido a primeira de remoção, no governo Lacerda e no governo Negrão de Lima, essas primeiras políticas desastradas, né, desastrosas para o mal, e o Favela Bairro veio para uma política completamente diferente, cuja filosofia fundamental era a urbanização da favela, a integração da favela com o bairro, daí o nome Favela Bairro, né, com a preservação das pré-existências, né, os arquitetos, urbanistas, o pessoal técnico que formulou o programa era de uma linha, né, pós-modernista, pós-modernismo, né? Então, enquanto o modernismo tinha aquela visão de derrubar e construir o novo, né, numa concepção hoje muito discutida, mas já na época também, né, de separação de usos, etc. Essa visão do Sérgio Magalhães, que era
grande líder, arquiteto, né, do Conde também, que era o secretário de Desenvolvimento Urbano da prefeitura na época, né, era de que você não tem que fazer isso, você tem que preservar o existente, o máximo possível. Então esse era um ponto fundamental, né. Você acha que da onde veio essa ideia, brotou desses próprios arquitetos, ou você acha que eles tiveram alguma influência, enfim, de outra realidade, de outro projeto em outra cidade, em outro país, ou é algo próprio do Rio? Não é eu não sei se é próprio do Rio só, aí tem vários aspectos, porque é preciso falar também o seguinte, que nós temos, logo depois da eleição do governador e tal, tem um processo constituinte, a eleição do presidente e a Constituição Cidadã de 1988. Pela primeira vez na história das constituições tem um capítulo dedicado à política urbana. Então já começava, no plano legal, ideológico, né, a se considerar a realidade urbana do país, das grandes cidades, etc., porque o Brasil estava realmente se urbanizando numa velocidade enorme naquela época e continua até hoje, né? Logo, essa Constituição, ela obriga também a que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborassem um plano diretor de desenvolvimento urbano. E nós tivemos que fazer isso, fizemos. Nessa época eu já não estava mais no meu instituto, mas eu fui para a Secretaria de Urbanismo, na época se chamava Desenvolvimento Urbano, para trabalhar no plano diretor. E trabalhei justamente no capítulo dos instrumentos do plano, aqueles instrumentos chamados de recuperação de mais-valias. Também era uma grande novidade, importante, o solo criado, o imposto progressivo. O imposto progressivo estava até previsto na Constituição, né? Imposto progressivo sobre terrenos ociosos, não utilizados, subutilizados. Mas dependia de uma lei federal para que ele pudesse ser colocado em prática, o que só veio acontecer, na verdade, com o Estatuto da Cidade, muitos anos depois da Constituição de 88. Mas esse já havia essa ideia toda desde os anos 70, que já estavam discutindo essa necessidade de recuperar mais-valias produzidas no espaço urbano, que eram apropriadas privadamente, né, apropriadas pelos proprietários das terras sem um retorno para a sociedade. Então, isso tudo foi de certa maneira considerado já na lei orgânica, mas não com muita ênfase, mas com muita ênfase no plano diretor. O plano diretor de 1992, né, ele é sancionado em 1902 como uma lei complementar, ele tem esses instrumentos já previstos ali, prontos para serem regulamentados e aplicados, não é? Mesmo antes da regulamentação federal da Constituição, e tinha também uma política de habitação, assim como tinha de meio ambiente, transportes e várias outras, mas algumas políticas a gente conseguiu avançar mais do que outras, porque a prefeitura tinha mais know-how, tinha mais conhecimento, já sabia fazer. Com relação às favelas, foi possível desenvolver bem. Então, os programas que depois a Secretaria de Habitação, que foi criada também em 1994, 95, que ela colocou em prática, eram programas que estavam todos previstos no plano diretor. Então havia esse elemento também foi muito importante. Uma base legal, né, para o município agir sem que houvesse nenhum tipo de receio, de dúvida. Porque eu sou de uma época, né, que eu me lembro, eu fui chamado para conversar com os engenheiros da Secretaria de Obras do município para tentar convencê-los de que não era ilegal e nem ninguém corria mais risco se fizesse obras em favelas, entendeu? Isso antes do plano diretor, bem antes, 1987, 88, por aí. Porque, inclusive, o exemplo que a gente dava assim, olha, a Light, que é uma empresa pública federal, está investindo aqui, entendeu? Está colocando postes, fiação, cabos, transformadores. Então, tem uma segurança jurídica, a gente pode fazer isso, as coisas mudaram e tal. Então, a base legal, eu acho que foi uma coisa muito importante. Agora, quando você pergunta assim, se teve alguma influência de outro lugar ou se veio muito do Rio, tem esse contexto geral do país que se democratiza, né, que passa a querer incluir os excluídos, que passa a querer melhorar as condições de vida, enfim, tudo aquilo que está no ideário, né, reformista, não só da reforma urbana, um movimento importante da época,
como também da Constituição Cidadã de 88, quer dizer, teve isso tudo, esse panorama. Mas tem também a questão de que a favela no Brasil, e diria eu, no mundo, inclusive, é emblemática no Rio de Janeiro, né? Histórica, culturalmente, politicamente, urbanisticamente, a favela tem um papel imenso, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é, digamos assim, o reino das favelas no Brasil. E como favela é um tipo muito específico, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, diferente de outros países, etc., é do mundo. Até a terminologia favela, ela é muitas vezes usada internacionalmente pela ONU, pelos estudos, etc. Tal a importância e que a favela carioca, depois é claro que também aconteceram favelas em outras cidades, né, evidente, mas no Rio a expressão política e cultural da favela tomou proporções muito grandes. Não é só o tamanho, que é muito grande, né? Nós temos hoje cerca de 1.400.000 moradores em favelas numa população de 6.700.000. Nós estamos aí em torno de 22%, 23% da população como um todo. Isto é muita coisa, muito. Mas não é só por isso, entendeu? Ela tem uma importância cultural, né? uma produção cultural específica, né, do samba, mais recentemente do funk, das escolas de samba, das religiões afro-brasileiras, entendeu? Uma coisa que se localizou em muitas favelas, né? Ela foi também, algumas, né, foram local de moradia de imigrantes, sobretudo do Nordeste, quando vieram naquela grande onda migratória para o Sul, para o Rio de Janeiro, na época da industrialização, por anos 40, 50, entendeu? Então você tem favelas hoje em dia que tem núcleos inteiros de pessoas oriundas do Nordeste ou de filhos de nordestinos, né? E que com sua cultura, com suas tradições, com sua arte também, mas ela começou a desenvolver uma importância política na cidade muito grande. Primeiro, os moradores, sobretudo por isso, né? Os moradores não só construíram o seu local, né? Construíram o seu habitat, construíram o espaço urbano, na maioria das vezes, com seus próprios recursos, abriram as vias, construíram as casas, implantaram as redes de água, de esgoto, mesmo que precárias, puxaram os gatos para iluminar as suas casas, se organizaram, né? Não só mas se organizaram também, criando associações de moradores, federação de associação de moradores, a FAFERJ, muito atuante, muito importante, muito perseguida na época ainda do autoritarismo, como começaram a ter candidatos que começaram a se eleger, começaram a ser representantes, entendeu? Hoje em dia a situação, inclusive, é muito mais rica, tem tudo isso que eu falei e uma riqueza muito maior, né? A gente vê no panorama das favelas, inclusive, uma quantidade de protagonismos, né? Impressionante, né? Então, com o desenvolvimento da informática, né? Você tem a quantidade enorme de grupos, de coletivos, de jornais, né? Jornais não impressos, mas jornais virtuais, feitos pelos próprios moradores, com seus próprios recursos, uma série de entidades, né, que trabalham lá dentro das favelas, formadas por moradores, ex-moradores, com apoio de associações de fora ou não, prestando um serviço público dos mais importantes. E tem também a questão da criminalidade, também é algo que não é exclusivo das favelas, mas em grande parte de algumas boa parte, né, de algumas favelas da cidade, houve também um fenômeno também muito sui generis. Os especialistas em criminologia, em sociologia criminal e tal, dizem que muito específico do Rio, que é o domínio do território, né, do domínio armado do território por grupos criminosos, né? Em determinadas situações que nem o Estado consegue, a polícia, nem o braço armado do Estado consegue com facilidade penetrar, entendeu? Isso não é um fenômeno que tem acontecido no resto do mundo subdesenvolvido, nas periferias, com a grandeza, com a força e com a organicidade, né? O fato de nós temos comandos, né? E deixa eu perguntar, dessa importância, então, o contexto político, a questão da legislação, mas como que foi, assim, o que permitiu que o Favela Bairro, inclusive em termos financeiros, como foi essa arquitetura, o que foi possível, né?
Primeiro, já havia uma massa crítica na prefeitura, que era o projeto Mutirão. Nós tínhamos, era chamada a Prefeitura dos Pobres, essa Secretaria de Desenvolvimento Social, mas ela tinha, além dos profissionais de assistente, serviço social, tinha também engenheiros e arquitetos que se formaram trabalhando em favelas, entendeu? Construindo melhorias e obras nas favelas. Isso foi muito importante. Em segundo lugar, nós estávamos começando a tomar empréstimos, estávamos tomando empréstimos junto ao Banco Mundial e também ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para outros tipos de melhorias de projetos do Rio de Janeiro. Por exemplo, teve um projeto Reconstrução Rio, que foi logo depois das chuvas de 1988, foram chuvas terríveis no Rio de Janeiro. O Estado conseguiu um empréstimo do Banco Mundial de emergência, a Prefeitura também conseguiu. Depois houve o projeto estadual também de despoluição da Baía de Guanabara, o famoso PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. O município também conseguiu uma pequena aporte de recurso específico dentro desse conjunto. E o que acontecia? Esses projetos de financiamento estavam mostrando para os financiadores e para a prefeitura também a necessidade de ter um trabalho de urbanização, de melhoria dessas áreas. Então, como eu disse, você tinha mais era assim um slogan do que realmente um projeto. Você tinha, vamos urbanizar as favelas. E alguns dados muito precários ainda. O primeiro esboço do projeto era realmente sonhador, idealista, entendeu? Mas era uma tentativa de se fazer alguma coisa. Aí eu tive uma ideia, eu trabalhava nessa época justamente numa Secretaria de Fazenda, na área de captação de recursos externos. Então eu fazia um meio de campo nessa área social, de favelas, etc., com o pessoal do BID, né? E com o órgão executor da prefeitura, dependendo do assunto. E aí já estava se formando, né, já tinha se formado nessa época um órgão chamado GEAP, né, que era um grupo executivo de assentamentos populares, que era, na verdade, um conselho, né, consultivo formado por representantes de várias secretarias. Eu era o representante da Secretaria de Fazenda nessa época, nesse GEAP. E eu dei a ideia para o Sérgio Magalhães, que era o coordenador do GEAP, né, olha, vamos fazer uma classificação das favelas de tal maneira que a gente possa chegar para o BID e apresentar desse universo imenso, entendeu? De, sei lá, na época, 800 favelas, 900 favelas, a gente pode hierarquizá-las, dividi-las sobre vários critérios técnicos, né? E dizer, olha, nós já selecionamos aqui, pelo menos, a grosso modo, qual é o grupamento que a gente acha que deve trabalhar em primeiro lugar, que mais necessita e tudo. E assim foi feito, entendeu? A chamada matriz de classificação de favelas, em que era um trabalho feito ainda de maneira muito embrionária, muito artesanal, porque o que nós fazíamos? Reuníamos os especialistas da prefeitura que tinham, e do Estado. Do Estado vinha alguém da SEDAI de vez em quando, vinha alguém da GeoRio, que cuida de encostas, vinha o pessoal da Secretaria de Assistência Social, do Projeto Mutirão, alguém do planejamento, da área de planejamento urbano, às vezes, entendeu? Da Conlurb, e a gente ficava classificando, sempre vinha alguém do Instituto Pereira Passos também, com as informações básicas, abríamos um mapa, que nós já tínhamos nessa época, melhores mapas de cada favela e discutimos como é que aqui a situação, o que tem que fazer aqui, o que dá para fazer, a carência aqui é muito grande, não é, a dificuldade, porque era uma coisa importante que a gente tinha que levar em consideração também, não começar pelas áreas mais difíceis, mais complexas, entendeu? Porque senão o nosso programa não ia dar certo. A gente precisava comprovar a eficiência e a eficácia do programa, né? Então, não começamos pelas favelas maiores, ao contrário, pegamos as favelas médias, de 500 a 2.500 domicílios, pesou nessa classificação não só a carência de infraestrutura e alguns indicadores sociais também que nós conseguimos pela influência que o BID tinha junto ao IBGE, para você ter uma ideia. Na época, eu que não era nada, né, nem na prefeitura, nem em lugar nenhum, peguei o telefone e falei com o presidente do IBGE, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e pedindo esses dados. Só
só foi possível ele me atender porque o BID tinha essas importâncias, né, grandes, essas influências grandes, contatos, etc. Né? Simon Schwartzman, ex-presidente do IBGE. E aí, com esses dados do IBGE, ainda que aproximados e tal, mas muito importantes, que eles não divulgavam, mas nos forneceram, e com essa outra forma expedita de classificação, a gente constituiu essa matriz. Né? Então, isso foi evoluindo, até que também a prefeitura, já com essa Secretaria Extraordinária de Habitação, resolveu fazer um programa, um concurso, aliás, em junho de 1994, concurso de metodologias de urbanização de favelas, com a ajuda do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Rio de Janeiro. 15 projetos foram melhor classificados e o prêmio era a contratação daquele escritório para desenvolver aquela metodologia, transformar aquilo num projeto executivo e depois, enfim, mostrar isso para o banco. Quando nós podíamos mostrar isso para o banco, mesmo que ainda não estivessem prontos os projetos, aí na segunda missão que o banco veio, ele já tinha uma coisa muito concreta para examinar. Entendeu? Já tinha uma classificação das favelas, uma definição de onde que a gente ia atuar, em que lugar que ia atuar, etc. E também um trabalho a meio caminho de discussão, né, de metodologias de atuação de urbanização naquelas favelas. Então, com isso, foi possível, né, naturalmente com o interesse também da prefeitura e com o aval financeiro que o governo federal tem que dar nesses casos de empréstimos externos, conseguiu-se contrair o primeiro empréstimo. Agora, o empréstimo de um banco de fomento, né, banco de desenvolvimento, não é um empréstimo que você pega o dinheiro, vai para casa e gasta como quiser, depois paga o empréstimo. Não é assim que funciona. Tem uma particularidade do BID, né? De como ele acompanhava isso, como era ele intervinha no processo, ele acompanhava, ele dava ideia. Sim, claro. É interessante essa pergunta. Primeiro é preciso lembrar o seguinte, o BID naquela época, ele estava precisando muito de apresentar uma carteira com objetivos sociais, entendeu? Porque ele era um banco que financiava infraestrutura, fundamentalmente, como o Banco Mundial também, entendeu? Infraestrutura de desenvolvimento, de crescimento econômico, né? Suporte à economia. Então, rodovias, açudes, represas, hidrelétricas, e eles estavam, devido à pressão, né, da comunidade internacional, pressão política também, nós já estamos aí nos anos 90, né? Ele se abrindo para projetos de cunho social. E esse projeto nosso veio a calhar, entendeu? Foi muito bem recebido também por esse aspecto também, né? O banco queria apostar em projetos e também, quer dizer, a carteira brasileira era uma carteira muito ruim junto ao banco, quer dizer, a inadimplência, não é inadimplência de pagamento não, mas a inadimplência de execução dos projetos, em muitos e muitos casos, de cidades e de estados, deixava muito a desejar. Então o banco também nos ajudou muito, né, eu acho, teve essa preocupação também, que ele sempre tinha com qualquer mutuário. Mas no caso, nós tivemos também a sorte de ter como coordenador do projeto no banco um carioca funcionário do banco sediado lá em Washington. Por sinal, até tinha trabalhado comigo no IBAN, eu conhecia bem, uma coincidência muito boa. E ele se encantou também com o projeto, mas aquilo que você me perguntou, né? O banco, como eu disse, ele não era só um prestador de dinheiro, né? Ele era também um orientador. Por exemplo, estabeleceu-se, por definição do BID, um regulamento operacional do programa, detalhadíssimo, coisa que jamais existiu na prefeitura em programa nenhum, entendeu? Esse regulamento foi aprovado como um decreto, tá certo? Depois houve uma aprovação de uma lei, o decreto legislativo autorizando também, mas isso não foi formalmente importante, mas o importante acho que foi o regulamento operacional, que foi feito em cima de muita discussão com os técnicos da prefeitura, com os técnicos do banco, com consultores do banco. Havia já isso é uma constante em qualquer projeto do banco, dos bancos, né? Tem uma área de monitoramento e avaliação,
do projeto, entendeu? Tem uma área de desenvolvimento institucional, a preocupação deles, que às vezes os aportes de recursos são muito grandes e a prefeitura, ou mesmo o governo do estado, ou mesmo o Ministério Federal, não estão em condições institucionais, administrativas, entendeu? De gerir esse recurso. O Sérgio Magalhães até brincava com a gente, né? Que ele falava, é tanto dinheiro que vai ser difícil gastar. Entendeu? A impressão que a gente tinha era assim, é complicado, porque não é sair gastando como antes. É um gasto muito controlado, entendeu? Muito bem justificado o tempo inteiro, com um acompanhamento físico direto do banco, não é assim, uma vez por mês, não, era toda semana tinha alguém do banco lá, fora os consultores, entendeu? Nós tínhamos que prestar conta, com uma contabilidade separada, né? Interna à prefeitura, mas separada, com uma auditoria externa também autônoma, fora os controles internos da prefeitura. Você comentou que de um lado, conversando antes, foi um certo disciplinamento da própria prefeitura, né? Sim, sim, é. Ensino pedagógico. Teve isso, o Sérgio Magalhães falava sempre isso, é muito bom porque eles vão nos disciplinar. Porque, francamente, a atuação não era assim tão organizada, sobretudo nessa área de baixa renda, em que nós estávamos também, nós prefeitura. E os arquitetos, engenheiros do município, da iniciativa privada, não tinham experiência grande de projetar para favelas como a gente estava imaginando, né? Porque o Favela Bairro, ele tinha aquela ideia da preservação das pré-existências, da integração, da urbanização mínimo de reassentamento possível, mas também tinha a ideia de você ter um projeto global, né? Um projeto sistemático, né? E compreensivo, e que abordasse todas as disciplinas, como chamam os urbanistas, engenheiros e arquitetos. As disciplinas são a água, o esgoto, a drenagem, o sistema viário, a contenção de encosta, o reflorestamento, se for o caso, o paisagismo, né? Parques, jardins, os equipamentos públicos. E o Favela Bairro foi muito forte, muito bom, e ele é até considerado assim pelos estudiosos, né, que fazem comparações, a ênfase que ele deu a equipamentos públicos, não só nessa área de parques, para esporte, para lazer, que você sabe, fazendo aqui uma pequena digressão, que eu aprendi também lá, trabalhando com os meus companheiros, né, é que existia nas favelas do Rio, sobretudo em todas, quase todas, a ditadura masculina sobre o campo de esporte que só podia servir para pelada, entendeu? Uma verdadeira ditadura masculina, os homens grandes afastando mulheres, crianças, jovens, porque ali era exclusivamente para o futebol. E o Favela Bairro veio, eu me lembro, Parque Royal na Ilha do Governador, né, um grande campo de pelada lá. Até no lançamento do programa, o prefeito César Maia esteve lá presente. Eu falei isso porque depois eu vou fazer uma ligação com esse aspecto também. E foi feita uma grande área de lazer, que era uma área de lazer que servia para a diversão dos idosos, playground para as crianças, quadra de vôlei, basquete, aquelas quadras múltiplas, futebol de salão, e um campo menor para a pelada, que também não podíamos enfrentar essa ditadura masculina, né? Totalmente, houve uma composição bem benéfica, né? Então tinha todos esses princípios abarcados, né, essas disciplinas, no projeto, coisa que nunca tinha havido em favela, entendeu? Bom, fora isso, as dificuldades... Não, isso é algo da cabeça do Sérgio Magalhães, do Conde, dos seus colegas todos arquitetos, urbanistas, entendeu? Que sempre deram uma importância muito grande ao projeto, mais do que não. A ideia de que não pode haver uma obra pública boa, nenhuma obra, sem um projeto anterior que defina as coisas bem definidas, entendeu? Que amarre os custos, é o que se chama de projeto executivo. Isso até mudou muito, e o IAB, por exemplo, lutou muito contra isso. A lei de licitações públicas parece que permite que você licitar uma obra pública sem o projeto executivo, só com o projeto básico, etc. Outra coisa que você falou do BID para mim, que me parece interessante de analisar também, é a questão
do impacto da obra, né? Do impacto da intervenção. Sim, Talvez sim. isso a prefeitura não tinha tanto essa cultura. Como que era isso? É, a ideia de fazer o que eu chamei de monitoramento e avaliação, justamente isso. Isso é um dos componentes, né, como eles chamam, do projeto, que tem custo, inclusive. Normalmente o custo era coberto pela contrapartida municipal, que é um empréstimo, né? O banco dava 60% e a prefeitura entrava com 40%. O primeiro empréstimo foi de 300 milhões de dólares. Né? E o que era isso? A novidade é que você tinha que partir primeiro, na elaboração do projeto, do programa como um todo, no chamado quadro lógico, o marco lógico do programa, em que você estabelece qual é o subcomponente que você vai atuar, o que ele vai produzir e que tipo de dado você vai buscar para justamente avaliar, né? Se aquilo foi alcançado ou não, em que tempo, etc. Tem toda uma metodologia, né, do quadro do marco lógico, que explica como fazer isso. Você vai subindo de nível, né? Então você constrói, vamos supor, constrói uma creche. Tá, mas o objetivo não é construir a creche, mas é um passo, é uma etapa. Mas constrói a creche para quê? Para que eu consiga abrigar tantas crianças, tantos professores e tal. Muito bem, um segundo nível. Posso verificar se isso aconteceu também. Mas eu tenho que depois verificar se está funcionando a creche, entendeu? E depois, assim, para que eu estou fazendo isso com as crianças ali? Para melhorar condições sociais, pedagógicas e tal. Posso medir isso? Posso verificar se isso aconteceu? Tem alguma forma de avaliar? Que tipo de indicador que eu vou estabelecer? A priori, essa é a chamada marco lógico, é sempre feito a priori. E aí você tem que realizar uma primeira pesquisa de base, né? Eu estou falando, esse é o modelo teórico ideal, né? Uma pesquisa de base, né? Uma linha de base em que você mede todos aqueles itens que estão ali no seu marco lógico e você tem momentos posteriores em que você faz outras pesquisas e avalia. Geralmente tem um momento, na nossa época, que você tinha assim, um momento 6 meses após a conclusão da obra, tá certo? Porque aí a gente achava que já uma série de impactos já estariam, ou pelo menos produtos já estariam prontos, já estariam funcionando, produzindo alguns impactos. E a gente queria verificar isso. E tinha um chamado momento 2000, porque a gente disse assim, no censo de 2000, virão essas informações, inclusive bem melhores sobre as favelas, e a gente vai poder fazer uma comparação. Aquilo que nós tínhamos levantado com base no censo de 91, que deu origem à matriz de classificação, e a situação atual. Fui eu que fiz esse trabalho, lá até já no IPP. E realmente a gente faz isso utilizando um grupo de controle, né? Você pega favelas que não receberam Favela Básica e realmente a melhoria, né, em termos de água, esgoto, lixo, acho que as 3 variáveis que a gente podia medir pelo IBGE, houve no nosso grupo de tratamento, como se chama, uma melhoria bem mais elevada do que no grupo de controle, naquele período de 91 para 2000. E algum elemento do projeto, por exemplo, a questão que sempre foi muito falado da porcentagem de reassentamentos possíveis, isso era algo que o BID trazia ou algo discutido? Como que foi isso? Foi muito discutido, porque como eu disse a você, o nosso pressuposto era a urbanização e não reassentamento, nós tínhamos assim estabelecido o seguinte, olha, se numa favela, né, você para urbanizá-la vai ter que reassentar, era um número estimativo, mas era a taxa que se tinha, assim, mais da metade dos domicílios, ela não pode ser enquadrada num programa de urbanização, entendeu? Porque fica inviável, fica disfuncional, você vai ter que transferir mais da metade dos moradores, que é sempre um processo bastante complexo, para urbanizar. Então, esse seria o limite máximo dos máximos. Mas a gente foi rigoroso, e o BID também, e até porque o BID, nesta época, no primeiro programa, ele não financiava reassentamentos de moradores. Então foi estabelecido 5% no máximo dos domicílios. Entendeu? Depois, em alguns casos, quer dizer, é o seguinte, se numa determinada área, se ultrapassasse 5%, aí era responsabilidade da prefeitura e não mais financiado dentro do programa, entendeu?
Quando eu digo financiado dentro do programa, podia ser pago com recursos do empréstimo ou com recursos da contrapartida. Mas, enfim, estava sendo, fazia parte do programa como um todo. Eu me lembro que na Serrinha, lá em Madureira, uma favela muito íngreme, uma encosta, muito complexa, foi feito até um plano inclinado à época, o reassentamento superou bastante os 5%. A prefeitura pagou o resto. Não havia como ser diferente ali, entendeu? Dadas as características da favela. Não chegou nem próximo dos 50%, lógico que não. Mas foi bem mais que 5% também, não tenho de cabeça aqui agora. Agora, isso não foi necessariamente para o movimento social, para os moradores, um problema, não foi? Eu acho que a prefeitura soube lidar com isso. Sim, soube. Como que foi você vê o seguinte, a sociedade carioca, e sobretudo os moradores de favela, bom, eu quero dizer de maneira o seguinte, a sociedade carioca, a meu ver, ela é dividida meio a meio entre aqueles que querem urbanizar e manter, conservar as favelas e aqueles que querem extirpar esse câncer e querem botar fogo, etc., nas favelas. E são posições irreconciliáveis. Mas o governo, o Estado, e acho que a parte predominante da sociedade, politicamente, fez uma opção. E a opção é pela continuação, pela manutenção das favelas. Hoje, para muitos e muitos grupos sociais, a favela é vista como potência, né? Não como um problema, mas como uma solução. Já o Brizola, Darcy Ribeiro já diziam isso, mas uma solução que o tempo foi passando, foi produzindo muitos resultados positivos com todas as dificuldades que tem. Então, quer dizer, nós tínhamos esse passado histórico de verdadeiro trauma entre os moradores de favelas com relação à remoção, porque final dos anos 60, 70 foram trágicos nesse sentido, e era esta a única política que o Estado fez consistentemente na área favelada no Rio de Janeiro, e desastrosa. Então, se nós conseguimos levar o programa Favela Bairro, né, como conseguimos até hoje, nós já estamos no 3º empréstimo, já começando a pensar no 4º. Desde 1994 até, já fez mais de 25 anos, entendeu? Até uns 27 anos, etc. Sem que tenha havido reação, pelo contrário, havia muita adesão. E isso é que eu queria falar, por que eu falei antes da referência ao César Magno, foi muito importante também. Mas, concluindo a sua pergunta, não houve as maiores dificuldades. Havia 3 possibilidades: você indenizar aquela casa, você transferir aquele morador para um conjuntinho habitacional construído no local, muito difícil de ser feito, muito caro, mas tudo bem, fizemos alguns casos desses. E a terceira, que acabou sendo a melhor solução, que é a chamada compra assistida, em que a família vendia sua casa, mas o intermediário era a prefeitura. Então, ela vendia, digamos, para a prefeitura. A prefeitura, na verdade, dava um valor para uma outra casa que ela comprava, a própria família. Era uma operação cruzada com o financiamento da prefeitura, compreendeu? De maneira que quem escolhia a casa era a própria família. E podia ser na própria favela, muitas vezes era. Só não podia estar ali naquele lugar onde ia ocorrer alguma obra, ou onde tinha um problema de enchente, ou um problema de deslizamento de encostas, entendeu? Então essa compra assistida, em que a gente não impunha uma solução pré-fabricada, como um conjunto habitacional de baixa renda, como foi, inclusive, apesar de todas as qualidades positivas, como foram alguns projetos do Minha Casa Minha Vida, muito distantes, etc., a própria família, que às vezes a família não comprava uma casa ali, mas comprava perto de seus parentes em outro lugar, uma casinha barata, tudo bem, entendeu? E o dinheiro ela não viu o dinheiro era dado da prefeitura para outra família, até para que não houvesse desvio do dinheiro, né? Porque a indenização, a gente percebeu, e os relatos eram muito fortes sobre isso, sobretudo se a indenização fosse dada ao chamado chefe de família, normalmente um responsável, entendeu? Esse dinheiro podia ser gasto muito rapidamente sem cumprir o objetivo fundamental. Às vezes eles ficavam morando em péssimas condições, na casa de um parente, e o dinheiro estava sendo torrado pelo homem, pelo chefe da família. Então não... Eu ia falar de César Maia porque uma das coisas que eu acho que foram fundamentais para que o projeto desse certo nessa fase foi a questão da comunicação social e comunicação política, né?
a inteligência que Sérgio Magalhães, Conde e César Maia também, César Maia mais distanciado, mas bancando tudo politicamente, e ele era na época um representante de um governo muito bom. Eu estou na prefeitura há muitos anos, né? E realmente aquele primeiro governo César Maia foi um governo que inovou muito em termos de administração pública, e criou as macrofunções, ele se cercou de secretários que eram técnicos de muita qualidade, como esses dois que estou citando mais, mas tinha Wanda Engel Aduan na Secretaria de Assistência Social, né? Tinha Maria, agora esqueci o nome dela, Maria Silva, com um grande financista, né? Um engenheiro de obras também importante, entendeu? Então, esses três atores, né, e muitos outros, o GEAP, que era um órgão que se reunia com os secretários, eu fui a pelo menos 2 reuniões de GEAP com a presença do prefeito. Olha, nunca mais na prefeitura, já participei de N conselhos diferentes, sequer um secretário vai, entendeu? É raro quando o secretário vai. Agora até estão indo mais. Mas, e o prefeito, numa reunião de colegiado assim, nunca. Ele foi a pelo menos 2 que eu estava presente, entendeu? Isso criou, então, também uma conjugação de esforços muito interessante nesse programa. E o princípio era o seguinte: o orçamento era centralizado. Quem tinha o orçamento era a Secretaria de Habitação. A execução, ela era da própria Secretaria de Habitação, mas também podia ser da Secretaria, uma parte de obras, por exemplo, a parte de contenção de encostas, do desenvolvimento social, que construía as creches e mantinha as creches. Depois a Secretaria de Trabalho, recém-criada, se juntou também, fazendo programas de geração de trabalho e renda, né? A Secretaria de Educação passou a ter também, não construção de escolas, porque inclusive a prefeitura é contra construir escolas lá nas favelas, acha que as escolas têm que ser numa área que haja integração nos diversos grupos sociais. Mas se tivesse que fazer, mas tinham programas específicos, chegou a ter uma disciplina, favela-bairro, nas escolas municipais. Então todos essas ações que não estavam programadas, algumas surgiram espontaneamente, né? Eu me lembro, por exemplo, até na sua área, quando um empresário pequeno nos procurou porque ele queria construir um cinema numa favela, queria aproveitar o favela-bairro e fazer isso. Acabou acontecendo mesmo lá em Nova Brasília, dentro do Complexo do Alemão, que foi construído um cinema lá, aí já com recursos do PAC, etc., mas na parte municipal da atuação, né? Então, quer dizer, essa comunicação política foi muito importante. A prefeitura buscou apoio na comunidade acadêmica, na academia, né? Contratando serviços, trabalhos de avaliação. Foi um trabalho que deu origem a um livro chamado Favela, um Bairro, feito com várias universidades aqui do Rio de Janeiro. Trabalhou muito bem também a questão da comunicação social junto à televisão. É o que existia na época. Na época não existia internet, né? Jornal, rádio e televisão, certo? Por exemplo, convite para que grupos de jornalistas, né, fossem visitar o Favela Bairro junto com o pessoal da secretaria, né? Me lembro de uma caravana dessa, estava lá o Milor Fernandes, né? Milor Fernandes, como todo mundo sabe, quem não sabe, mais novo, mas ele era um crítico ácido, né? Terrível, um grande polemista e de uma ironia, além de ser um artista genial. E tê-lo ali, entendeu? E Zuenir Ventura, que escreveu o famoso livro Cidade Partida, ficou encantado com o que viu, publicavam artigos no jornal o Globo, que era um jornal conservador, né? E foi importante o tempo inteiro, não só nesse primeiro período, mas em todo, enfrentar a resistência política, porque ela existia, sempre existiu, sempre vai haver, entendeu? Quando, especialmente, a criminalidade começa a crescer muito no Rio de Janeiro, começam a cobrar do favela-bairro absurdos, como acabar com a criminalidade, ou acabar com o crescimento das favelas. As favelas estão se expandindo, a favela-bairro não fez nada com relação a isso. Fez muita coisa, mas não era possível resolver todos os problemas, que inclusive tinha um fundo muito diferente. Lembre-se que na época não havia nada, zero, em termos de política de produção de novas habitações. O Minha Casa Minha Vida foi surgir lá nos anos 2009, né? Se não me falha a memória, bem tempo depois, entendeu? Então, quer dizer, você enfrentar
o tempo inteiro, não ficar omisso, entendeu? As críticas vinham, né? O Jornal o Globo foi um jornal que fez uma campanha muito grande, o ilegal e daí era o mote da campanha dele contra, não só esse tipo, mas não só a questão das favelas, mas todas as ilegalidades que eles viam, que achavam que viam na cidade. Era naturalmente as organizações Globo contra o Brizola, contra os programas mais liberais e tudo, e nunca se fugiu ao diálogo político, entendeu? Ao diálogo ideológico e no plano da comunicação social. Era sempre o César Maia, ou o próprio Sérgio Magalhães, ou o Luiz Paulo Conde, rebatendo, criticando, chamando as pessoas, mostrando os dados, mostrando as informações, mostrando os projetos, entendeu? E, naturalmente, o apoio interno, né, da população, dos moradores. Como que foi isso, nessa participação? Como que você enxerga isso também? Olha, é uma questão polêmica a participação. Por quê? Porque o Rio de Janeiro não tem uma tradição de grande participação popular, né? Ao contrário, nosso ethos político aqui, ele é muito de aparelhamento, né, dessas organizações populares por grupos que estão no poder e que têm desenvolvido ao longo do tempo uma política populista, clientelística, entendeu? Em que se vê, em vez de se empoderar as organizações, as entidades e as populações, há uma cooptação política desses grupos e dessas organizações que passam a ser clientes da máquina política. Chagas Freitas, que governou há muito tempo, foi muito forte nisso. Depois, antes dele também, entendeu? E a gente tem visto até hoje, né, como que a política fluminense ela é terrível, difícil, complicada no Brasil, né? Nós estamos num estado que é o segundo estado mais importante do país, né? A segunda maior cidade, no sudeste, né? No sul maravilha, e nós temos uma política tradicionalíssima, entendeu? Com governadores sendo presos, bom, todos nós sabemos disso. Mas o fato é que a participação, primeiro, ela era uma condição sine qua non. Quer dizer, você não entra em favela se você não conversar com a associação de moradores, com os grupos representativos. Quanto a isso, não tinha a menor dúvida. Era feito logo de início esse contato. E à medida que foi passando o tempo, ela foi evoluindo também, entendeu? No início eram reuniões, eram assembleias e tal, algumas participavam bem, havia boa participação, outras não. A presença dos traficantes era um problema, né? Não que eles impedissem a realização, mas eles davam ordens às vezes para as pessoas não participarem, entendeu? Ou participarem e não falarem nada, e espalhavam um terror muitas vezes que impedia pessoas de se manifestarem livremente. Mas, mesmo assim, muitas e muitas reuniões eram feitas, assembleias à noite, sábado, domingo. Depois até se evoluiu para um esquema de participação em que havia uma espécie de oficinas, né, workshops, assim, sobre diferentes temas em que se discutia. Um deles, que eu me lembro, assim, era, por exemplo, o fato de que, olha como é uma coisa complicada, né, o fato de que aquela favela estava deixando de ser uma favela, de ser um gueto, para passar a ser um bairro ou parte de um bairro da cidade. Isso implica numa mudança de mentalidade dos moradores também, entendeu? Os moradores de favela que estavam acostumados, né, através dos seus presidentes, a conseguir as melhorias através desse esquema clientelístico, que continuou, apesar de Brizola, etc., continuava. Era ali o administrador regional, junto com o subprefeito, com o vereador eleito, com o deputado, que conseguiam as melhorias. Não, agora você é um cidadão, como qualquer outro da prefeitura. Você tem que pedir à prefeitura pelos canais da prefeitura. Não havia o 1746 na época, mas hoje em dia seria isso. Pega o telefone, vai no computador, liga e pede. Entra na fila, como qualquer cidadão. Você tem que começar a perceber isso, entendeu? Não vai ter mais esse intermediário. Quer resolver alguma coisa, tem que ir diretamente à prefeitura, à região administrativa, à secretaria de obras, enfim, a Conlurb, entendeu? Fazer abaixo-assinado, entregar. Isso muda, e foi uma coisa que demorou um pouco, né? Porque essa situação
Outra coisa também que você discutiu, olha, nós estamos fazendo muitas melhorias. Isso eu quero fazer até um parênteses. Realmente, eu fui testemunha ocular, mas tem dados e mais dados também sobre isso, e vi mesmo a transformação espacial foi fantástica, fantástica, enorme. Lógico que em 100 projetos você tem qualidades diferenciadas, tem projetos ótimos e projetos ruins, mais ou menos, mas tem, de um modo geral, sobretudo na primeira fase, que é a fase por excelência do Favela Bairro, que vai até o ano 2000, né? Vai de 95 a 2000, mais ou menos, 94 a 2000, foi realmente uma transformação muito grande, uma melhoria formidável, entendeu? Nós temos fotos de antes e depois que mostram isso em muitas áreas. Então, a prefeitura ia começar também a fazer um disciplinamento do uso da ocupação do solo, um enquadramento daquela área ali, que podia agora já ser enquadrada dentro da legislação urbanística, né? Aquilo naturalmente ia passar a ter restrições de vários tipos, né? Antes, na favela, você podia construir onde você quisesse e a associação de moradores, em algumas delas, permitisse. Em muitos casos, a associação de moradores também até cobrava uma espécie de imposto, uma taxa e tal, tudo totalmente informal, mas havia todo um respeito, funcionava organizadamente. Agora você vai ter que pedir uma licença de obras, como qualquer um, entendeu? E tem uma legislação. Aqui, por exemplo, não vai poder construir 10 andares, entendeu? Aqui não pode construir mais que 4. Esse tipo de uso não pode ser feito aqui, porque ele é um uso que a gente chama de nocivo, perigoso para as residências, coisas desse tipo. Isso funcionou mais ou menos, entendeu? Nossa vontade é que isso é uma dificuldade muito grande dentro da prefeitura, porque, por outro lado também, se a população favelada não estava acostumada com isso, né, e vivia num gueto que tem suas vantagens, uma delas é essa, né, de você não ter nem o rei nem a lei ali, tão forte quanto tem em outras áreas da cidade, né? A prefeitura, por sua vez, também não tinha cultura política, cultura administrativa de atuar nessas áreas, entendeu? E não tinha boa vontade também. Claro que você tem um grupo que estava lá na Secretaria de Habitação, jovens e outros não tão jovens, mas todas pessoas ideologicamente muito focadas na melhoria. Mas você tinha outros setores da prefeitura que... Você acha que a tentativa dos pousos foi uma tentativa de responder a isso? Também? Foi, totalmente, exatamente. Eu me lembro de um trabalho da Laura, lá da PUC de São Paulo, né, que ela fez, acho que é da PUC. Ela fez um levantamento de 6 ou 8 experiências que começaram a surgir nessa época, várias experiências de urbanização de favelas no Brasil, algumas muito, digamos assim, muito influenciadas ou animadas, né, pelo sucesso do Favela Bairro, e agora em alguns outros lugares também, né, em outros países. A gente recebia muitas delegações da América Latina e tal, da África, para discutir o projeto. Então, ela fez esse estudo e ela disse, o único de todos os programas feitos nessas 8 capitais do Brasil que teve uma preocupação com pós-obra foi o Rio de Janeiro, através dos POUs, Postos de Orientação Urbanística e Social, entendeu? Foi realmente de uma importância muito grande, que era você construir, olha só, uma unidade avançada, né, um polo da prefeitura dentro da favela, com engenheiros, arquitetos e assistentes sociais, entendeu? A ideia, tinha 2 ideias importantes. Uma era essa orientação urbanística. Quer dizer, esse pessoal, o POUs, ele não tinha poder de polícia urbanística, né? Quem tinha isso era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, através dos seus órgãos. Mas ele podia aconselhar, podia explicar para o morador que não podia construir isso ali, podia acionar um órgão da prefeitura para impedir um tipo de construção completamente irregular, né? Por exemplo, me lembro de um caso assim, estavam querendo construir, colocar, né, um trailer de venda de comida assim, no meio da rua, impedindo a passagem de um caminhão de entrega de gás, por exemplo, ou uma ambulância maior, etc. Então isso gera um problema. O POUs era o primeiro escalão disso. Ao mesmo tempo, orientava também o arquiteto sobre a forma de construção, ou de reforma, ou de melhoria, pequenas melhorias que fossem feitas na casa. E também a parte de orientação social, né?
o que era mais, digamos, mais carente, né? E mais que se destacou muito foi a orientação para trabalho, para vagas, né? Para emprego e para cursos profissionalizantes, né? Porque nas áreas básicas sociais de educação e saúde e até mesmo de assistência social, a prefeitura já estava bem estruturada, entendeu? Quer dizer, podemos dizer, mesmo naquela época, né, que todas as crianças das favelas iam às escolas, né? E todas as pessoas tinham, mal ou bem, assistência de saúde também, pública, gratuita, entendeu? Embora ainda não houvesse, depois passou a haver, mas ainda não houvesse um programa de saúde da família, fundamental para essas áreas, mas já havia uma ramificação, né? Uma capilaridade enorme dos equipamentos de saúde, talvez os mais espalhados pela cidade, postos de saúde, centros de saúde, etc. E também na área de assistência social também tem uma estrutura regionalizada, importante e forte, através dos seus CRAs, né? e CREs, atuando na área que lhes compete atuar, né? Os outros órgãos, como a Conlube, já vinha fazendo um trabalho excelente. Vamos dizer assim, o primeiro foi a LAD, como eu falei, e o segundo acho que foi a Conlube, o trabalho mais, o serviço, né? O serviço público mais bem feito. A Conlube é uma empresa de excelência, né? Na coleta de lixo na cidade do Rio de Janeiro. Sempre foi considerada uma empresa até de exceção dentro da máquina administrativa. E ela começou a trabalhar fortemente nas favelas. Esse programa de Favela Bairro possibilitou em muitas áreas que a tecnologia de coleta de lixo melhorasse muito, que era um problema sério, né? Você coletar lixo em costa acima, carregando aqueles contenedores ou cestas de lixo, onde não havia rua, entendeu? E quando nós pavimentamos, ainda que precariamente, ruas, vias, ladeiras, etc., eles puderam ir com uma coisa que foi revolucionária na época, que era uma espécie de um contenedor, desses grandes, sei lá, de 200 litros ou mais, 500 eu acho, não sei bem. Sabe esses cores de laranja que você vê em alguns lugares de prédio? Atualmente os prédios têm esses contenedores, com rodinhas, que eram fáceis de serem movimentados pelos garis, então ele ia coletando lixo. A coleta de lixo em algumas favelas, a maioria delas, tinha que ser feita 5 vezes por semana. Nas nossas casas é feito 2, né? Ou 3, né? 3 ou 2, acho que são 3. Lá tinha que ser mais, porque o que eles diziam é que os moradores em casas muito pequenas não tinham como estocar o lixo tinha que ser coletado todo dia, entendeu? E a limpeza, a varredura das ruas também começou a ser feito. Por um programa também muito bom na época, chamado Gari Comunitário, em que se contratava mão de obra local para fazer a varrição das ruas e tudo. Depois, enfim, a justiça proibiu esse programa, porque tinha que ser funcionário público, etc. Infelizmente. Mas que dava muito certo. A Conlube substituiu e tal. A Conlube até hoje faz um trabalho que não, na cidade como um todo, não dá conta do recado, porque a população não colabora, não contribui, né? A população suja muito a cidade, as vias públicas e tudo mais. Mas, inegavelmente, é um serviço que não tem interrupção, né? Que funciona. A coleta de lixo existe mesmo, de fato, varredura de ruas, etc, etc. Você me falou que a habitação, já chegando aí nas conclusões, eu teria 2 perguntas. Assim. Uma que você tinha me falado assim, que a habitação ela tinha que ter o mesmo função de serviço como a saúde, a educação. Isso. Você acha que talvez o Favela Bairro não teria sido um princípio disso, de você inserir na máquina pública uma dinâmica de urbanização mais sistemática, que envolvesse várias secretarias, que criasse... Isso poderia ter sido um esboço, enfim, depois tiveram problemas políticos, de continuidade, mas que foi talvez uma iniciativa nesse sentido, de fazer com que a política pública, fosse um serviço perene, sistemático, sim, que envolvessem uma série de dimensões. Eu vou citar aqui um pedaço da Raquel Ronick, né? Arquiteta urbanista muito conhecida, que escreveu aqui o seguinte, que o desenvolvimento urbano é terra de ninguém. As competências são concorrentes, são prejudicadoras, sem um sistema estruturado, sem mecanismos de cooperação. Exatamente isso que eu acho, e como eu disse, a área de saúde e de educação são áreas que estão
estruturadas, entendeu? Você pode fazer mudanças, um governo, outro, mas não há descontinuidade, não há fechamento dos seus serviços fundamentais, estruturantes, entendeu? Não há, a saúde continua sendo prestada, os seus equipamentos continuam funcionando, sempre, entra governo, sai governo. Na habitação social e no desenvolvimento urbano como todo, como diz a Raquel, né? Isso não existe, entendeu? Existe uma disputa muito grande de território. Isso que você me perguntou era o nosso grande sonho. O nosso grande sonho é que a favela se transformasse num bairro e que fosse acolhida pelos órgãos da prefeitura como qualquer bairro, como qualquer... Era a ideia da cidadania, entendeu? A cidadania mais plena possível, em que traria muitas melhorias para os moradores, estava trazendo, e também passaria a trazer algumas obrigações, né? Mas não sei se conseguiu isso, entendeu? Eu acho que só em parte se conseguiu isso, porque é preciso, como eu falei, é preciso ter uma liderança, né, política, administrativa, continuada e batalhando sempre junto à população e junto aos aparelhos de Estado, né, aos organismos municipais, organismos estaduais, para transformar a mentalidade de alguns técnicos, servidores públicos e gestores e para inovar, entendeu? Melhorar a qualidade de atendimento, porque senão você sempre cai nas desculpas, entre aspas, técnicas de a favela é muito difícil, é muito caro, é impossível fazer isso lá, não funciona, não dá certo, entendeu? Os moradores não sabem aproveitar as melhorias, é uma série de desculpas esfarrapadas que a gente já demonstrou que não é nada disso, entendeu? Evidente que você vai ter que usar a criatividade, para isso existe a engenharia, a arquitetura, não é para fazer o de sempre, o mesmo de sempre, é para inovar. E muita coisa o Favela Bairro conseguiu, entendeu? Mas, nesse aspecto, por exemplo, da conservação, acho que isso é um calcanhar de Aquiles, entendeu? Não é... Há quem diga, inclusive, que o que separa países desenvolvidos, né, de países não desenvolvidos é a questão da conservação, né? Para nós é muito fácil fazer e muito difícil conservar. Aqui se constrói muito rapidamente muita coisa, obras, infraestruturas, mas a conservação nós deixamos muito a desejar. E nas cidades e nos países desenvolvidos, a preocupação com a manutenção, conservação e melhoria é muito forte, tanto quanto, até porque eles já estão muito mais estruturados, né? Provavelmente já construíram quase tudo que tinha em termos de investimento, eles se dedicam também, tem muito isso em mente. Aqui não. Então, a conservação no Rio de Janeiro como um todo, eu me lembro de uma frase do prefeito Eduardo Paes, de uma reunião, em que estavam começando as UPPs, Unidades de Política Pacificadora. E uma política também que deu muito certo, né, nos seus princípios, logo lá na sua fase inicial, etc., foi, de fato, muito eficiente. E ele disse, olha, nessas favelas que estão pacificadas, como se dizia na época, né, nós precisamos ter uma atuação espetacular lá. O município tem que mostrar a sua força, a sua capacidade de melhoria, de conservação, etc. Nós temos que fazer lá uma conservação igual ao resto da cidade. Aí ele até brincou e falou assim, igual a porcaria que é no resto da cidade, entendeu? Não é verdade isso, é uma injustiça dele, porque nas zonas privilegiadas da cidade, a conservação, a manutenção é muito melhor do que nas zonas periféricas e pobres da cidade, evidentemente, entendeu? Mas, de qualquer maneira, mesmo eu, por exemplo, estou há cerca de 6 meses pedindo para que a luz de um sinal de trânsito de travessia de pedestre seja reposta, porque ela está queimada. E não consigo. E eu moro em Laranjeiras, um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Classe alta, classe média alta, né? Então, para mostrar como é complicado. Mas, enfim, é lógico que na favela é muito pior, é muito mais difícil, entendeu? Se o lixo é jogado no local impróprio lá no meu bairro, em Laranjeiras, como eu vejo várias vezes, outro dia mesmo eu vi, até fotografei para mostrar para os meus colegas, não é só na favela, aqui também, aqui na frente do ponto de ônibus, na Rua das Laranjeiras, que horror isso aqui. A diferença é que a Conlube vai vir ou no mesmo dia ou no dia seguinte coletar aquilo ali. E na favela às vezes vai demorar muito mais tempo. A caçamba de lixo, que é fundamental, onde os moradores colocam o seu lixo,
muitas e muitas vezes ela transborda de lixo, porque a Conlub não vai lá regularmente quanto deveria ir coletar aquela caçamba, entendeu? E assim a iluminação pública e os outros serviços também. Então, embora o Favela Bairro tenha mostrado a possibilidade de se fazer isso, entendeu? E, inclusive, que isso passasse a dar benefícios políticos para os gestores que passassem também a trabalhar nesse sentido, entendeu? Aquilo ali era importante do ponto de vista político. Se você fizer um bom serviço em várias favelas, você passa a angariar um apoio político e para um governo, qualquer que seja governo, apoio político é fundamental, é básico, é importante, entendeu? Fernando, muito obrigado. Você queria fechar com alguma coisa, alguma questão que talvez você não tenha perguntado, que você acha importante? Não, eu acho que talvez dizer mesmo que esse continua sendo o grande desafio na questão da urbanização das favelas no Rio de Janeiro, considerando, como eu já disse antes, que a favela no Rio de Janeiro é uma questão política central e o governante que não perceber isso não conseguirá fazer nada, terá muitas dificuldades políticas. Considerando isso, nosso grande desafio é também desenvolver uma política habitacional que inclua as favelas, mas não só isso, né? Tem o segmento de produção de novas habitações é fundamental, o componente também do aluguel social que nós estamos tentando implantar agora com o novo plano diretor que está sendo discutido na Câmara e com o programa Reviver Centro do Rio de Janeiro. Há também os programas de melhorias habitacionais, que isso é uma grande novidade, muito pouco feito, mas nós vamos tentar fazer isso também, que não é a melhoria do habitat, né? Porque o Favela Bairro tinha como também uma das premissas do Favela Bairro é atuar no espaço coletivo, no espaço urbano público, okay? Porque a casa, a família consegue dar conta da casa. Já não havia mais praticamente o barraco de madeira tradicional, o barracão do morro, né, com teto de zinco, ultrapassado. As casas são todas de alvenaria, praticamente todas. A gente até brinca que se tiver um barraco tinha que ser tombado como um espécime arquitetônico que praticamente não existe mais. A família, ao longo do tempo, com um esforço muito grande, vai melhorando a sua residência. Agora, a infraestrutura urbana, os equipamentos públicos, não há família que dê conta disso. Não é a sociedade, é o Estado que tem que prover isso, entendeu? Então o investimento tem que ser grande e forte do Estado. Mas, até com outro programa que nós temos lá na Prefeitura chamado Territórios Sociais, que tenta aproximar as famílias mais pobres entre as famílias mais pobres da rede de apoio da Prefeitura, na área de saúde, educação e assistência social, principalmente, nós, com o trabalho de campo que fazemos para detectar essas famílias ultra vulneráveis, percebemos uma quantidade de famílias que não tem banheiro em casa, por exemplo, ou que não tem uma pia com água corrente, entendeu? E tem água na rua, mas ela não tem dinheiro para puxar a água para um cano interno que ela possa lavar uma louça, etc., entendeu? Ou em que as paredes estão em uma situação muito ruim, ou que não tem uma circulação de ar, e a pandemia mostrou como é fundamental você ter uma casa saudável, né? Que você possa morar e tudo mais. Então, esse programa de melhorias habitacionais é fundamental também. Então, o que eu queria dizer é que a política habitacional, agregando todas essas modalidades e outras mais, né? E se baseando numa política urbana também que procure recuperar as mais-valias produzidas pelo Estado e que são apropriadas privativamente por proprietários de terras, se a gente conseguir canalizar essas duas coisas de maneira a que você possa ter recursos, possa reorientar as áreas de crescimento da cidade para áreas mais centrais e menos periféricas, essa política ela tem que ser estruturada de maneira contínua, constante, entendeu? Nunca vai deixar de ter problemas nessa área, nenhuma sociedade, nem as mais desenvolvidas podem abrir mão disso, entendeu? E é preciso ter continuidade tendo, primeiro, técnicos, né, capacitados, trabalhando ali que não mudem, gestores que sejam pessoas também. Por que na Secretaria de Saúde normalmente o gestor é um médico, entendeu? Porque é alguém que entende do assunto. Muitas e muitas vezes professores ou professoras são secretários ou secretárias de educação, não é?
Na habitação já houve experiências boas, mas houve também pessoas que não têm a menor formação técnica sobre aquela área, que não conhecem nada, nem de urbanismo, nem de habitação, nem dos problemas, né, respectivos. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, o desafio do Brasil criar essa cultura cada vez mais, entendeu? Colocando essa questão das favelas, da habitação popular, da habitação subsidiária, é algo estrutural na sociedade. Não dá para ficar improvisando, para ficar mudando erraticamente, entendeu? O programa Favela Bairro, ele continuou, mas ele arrefeceu muito, ele perdeu muita musculatura ao passar do tempo. O recurso do BID continuou vindo, o que deu uma garantia de continuação, mas ele podia ter tido um desempenho bem melhor, eu acho, nos últimos 2 empréstimos, principalmente, especialmente no terceiro, entendeu? E outros programas mais têm que ser com recursos próprios do município, com recursos do governo federal, que é fundamental. O financiamento da habitação popular tem que ser de fonte federal também, não adianta, não há município que consiga, são projetos e programas caros, entendeu? Que exigem, e há uma poupança, né, federal para isso, entendeu? Sempre houve, né, um sistema financeiro da habitação. Então, acho que é isso. Obrigado, hein? Muito obrigado. Nada.